Amém. Nós estamos dando início aqui à aula de número 1, né, do estudo de número 11, a criação e a natureza dos anjos. É a continuação do estudo sobre anjos, né? Nós já falamos um pouquinho sobre a natureza desses seres e hoje nós vamos dar continuidade. Vou pedir para a irmã Elizabeth orar por nós, em nome de Jesus, nessa noite, abençoando nossa aula. Senhor, meu Deus e Pai, Pai amado, querido, Pai justo, verdadeiro, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quero lhe agradecer, Senhor, primeiramente, por estarmos aqui participando dessa aula que é de grande importância, Senhor. É um curso teológico básico, mas é através da base que fortalecemos a cada dia como cristãos. Que possamos, Senhor, a cada dia, Senhor, aprender mais e mais de Ti. Fortalece seu filho, fortalece, Senhor, o pastor, fortalece cada um dos irmãos que aqui estão participando e aqueles que ainda vão ver também esse vídeo, que venham cada dia mais aprender com o Senhor, colocar em prática tudo que está aprendendo, para que possamos cada dia mais, como foram escolhidos, Senhor, aqueles pescadores, discípulos, ao qual arrastavam redes, puxavam homens para que possa servir, Senhor, a cada dia mais e ensinar uns aos outros, porque necessitamos, Senhor, de todo dia, da Tua graça e do Teu conhecimento, para fortalecer cada dia mais, Senhor, e prosseguir, porque o alvo é a nossa salvação. Amém. Eu te agradeço pela oportunidade, Senhor. Amém. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos então, deixa eu compartilhar a tela. Se você não tiver com sua apostila, você vai poder acompanhar. Aqui, deixa eu abrir aqui a janela. Ah, pronto, achei. Vocês já estão vendo a tela? Sim? Sim. Sim. Então, Sim. nós estamos falando hoje sobre a criação e a natureza dos anjos, né? Nós já falamos lá no capítulo 10, né, sobre a existência, né? A importância de nós reconhecermos a existência desses seres, né? Nós falamos um pouco sobre os extremos. Nós, pentecostais, né, temos algumas vezes, vamos dizer, no extremo, vamos ao extremo de banalizar, né, a visão e ou relação com esses seres, né? A gente falou um pouquinho sobre isso, falamos também sobre banalizar no sentido de tudo, né? Tudo é o anjo subindo, é o anjo descendo, é o anjo isso, é o anjo aquilo, mas são seres espirituais e que eles têm um propósito muito específico, que é a serviço de Deus e da glória de Deus, para o plano de Deus. Então, obviamente, que nós acreditamos, sim, nessa possibilidade de visão, mas também é verdade que muitas das vezes isso sofre uma distorção, né, um certo abuso, exagero, para poder espiritualizar alguns momentos dentro do culto, ou dentro de alguma liturgia do ponto de vista da igreja. No outro extremo, né, nós temos também irmãos que são extremamente céticos, né, são muito racionais e que simplesmente não acreditam, né, na existência desses seres, ou ignoram esses seres, ou atribuem a eles uma existência quase que folclórica, né, como fosse um ser folclórico, né, que lá atrás, não, a Bíblia é muito clara sobre isso, né, e nós vimos isso nas aulas anteriores, que esses seres existem sim, o exército do Senhor, que são os anjos do Senhor, né? Eles estão ao nosso redor, eles trabalham dioturnamente, né, pela igreja, pelos propósitos do Senhor. E também, quando a gente fala de anjos, né, no estudo de angelologia, a gente estuda tanto os anjos do Senhor, quanto os anjos chamados anjos caídos, né, os demônios, Satanás e seus demônios. Então, esses seres, né, espirituais que se corromperam, que são caídos, né, eles militam também dia e noite contra as nossas vidas, né, tentando de alguma forma nos derrubar, né, nos desviar do principal alvo da vida cristã, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, nosso relacionamento com Ele, né? Eu até costumo falar que quando nós temos, por exemplo, uma luta espiritual, né, uma certa provação de alguma forma, uma batalha espiritual de alguma forma, o alvo nunca é tirar o que você tem, no sentido seguinte, não é tirar a sua alegria, a sua paz, a sua casa, os seus bens, a sua vida conjugal, não é isso somente, isso sim é um meio
para um fim que é desanimar, que é tirar o seu foco, que é tirar o seu coração do Senhor e da palavra dele. Então, quando nós sofremos esses baques, né, muitas das vezes acaba trazendo algum tipo de tristeza, né, algum tipo de desânimo em relação à nossa vida espiritual. Então, assim, é óbvio que o impacto imediato é na realidade, naquilo que nós vivemos, mas o objetivo maior é sempre destruir a nossa alma, né? Porque Satanás e seus anjos já estão. Ele não é que eles serão, não é que talvez eles sejam, não é que a batalha ainda precisa ser vencida. A Bíblia diz que o Senhor Jesus já venceu, né? E que o destino final de Satanás e seus anjos já está determinado. Então é quase que uma corrida para ver quantas almas ele consegue levar com ele para o seu destino final, né? Então, nesses termos, né, as batalhas espirituais elas vêm acima de desviado, para afastar você do Senhor, para afastar você daquilo que Deus colocou, né, como propósito. Por isso que nós precisamos estar atentos, né? Às vezes quando nós falamos assim, olha, eu não vivo do que eu vejo, eu vivo do que eu creio, ou vivo das coisas que não se veem, é nesse aspecto, né? Não podemos simplesmente acreditar que isso não existe. Ah, não, isso é besteira, isso não existe, né? As igrejas neopentecostais, né, as novas igrejas da hipergraça, né, desse crescimento espiritual, né, dessa emoção dentro da igreja, fala muito pouco sobre essa questão da batalha, mas ela é real, né, e ela existe, está no nosso dia a dia. Então a gente já entendeu um pouco sobre essa existência, sobre o exército do Senhor, sobre os anjos do Senhor, sobre tudo aquilo que o Senhor tem. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a criação e a natureza, né, dos anjos, né? Então, os anjos são seres criados, né? Eles não evoluíram, nem foram formados por geração natural, pois não podem se reproduzir. A gente vai ler esses textos, mas o que está dizendo aqui é o seguinte: os anjos eles são seres criados, né? Eles não têm a mesma natureza divina, eles não são divinos, eles não são Deus, eles não são parte de Deus, eles são seres como nós. Nós somos criados, nós fomos criados por Deus com uma característica diferente. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Os anjos são seres espirituais criados, eles não existiram desde a eternidade. Os anjos do Senhor existirão até a eternidade futura, mas na eternidade passada todos os anjos foram criados. Uma parte se desvia e cai, né? Se corrompe e cai, e uma outra parte permanece fiel ao Senhor. Esses que permaneceram fiel vão viver para todo sempre com os santos, né? Que é a igreja do Senhor, no dia que Jesus voltar a estabelecer o seu reino. E os anjos caídos vão ser destruídos junto com Satanás, né, no grande lago de fogo e enxofre, que é destruído, que é a segunda morte. Então, eles não. Por que é importante a gente entender que eles são seres criados? Porque muitos crentes, né, eu já falei sobre isso, eles têm a percepção, muitas das vezes, que vivemos numa batalha espiritual onde as forças se equivalem, né? Onde eu já falei disso e vou falar novamente. Vou até abrir uma lousa aqui interativa para a gente poder falar um pouquinho disso. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, que vocês vão conseguir ver. Vocês estão vendo a minha tela aqui, né? Acredito que sim, né? Estão vendo? Sim. Sim. Estão vendo? Sim. Sim, sim, amor. Sim. Então, quando eu falo, eu vou desenhar, porque às vezes eu falo e às vezes nem todo mundo tem essa visão, né? Antigamente, quando eu era mais jovem, né? Se você é dessa época, você lembra? Era até muito comum, eu já falei isso na outra aula, algumas vezes, na verdade, sobre isso, né? Sobre uma marca de roupa que até se chamava Tal Country, que ela era mais ou menos assim, ó. Ou você tinha uma época que era muito na moda esse símbolo aqui, ó. Então eu vou pintar aqui só para você entender, né? E você tinha lá uma parte toda opa, toda pintada, né? De preto, né? Teoricamente assim, né? Vamos colocar assim, toda pintada de preto. Imagina que esse lado tivesse todo pintado de preto, né? Que não dá para me fazer porque desenhando à mão, mas todo pintado de preto. E aí dentro dessa estrutura, né?
Desse lado aqui você tinha uma estrutura onde você tinha mais ou menos isso, né? Você tinha um símbolo, né? Onde a estrutura aqui você tinha uma partezinha preta e na partezinha aqui, na parte branca você tinha uma estrutura. Estou pintando aqui para você entender. Pintado de preto. E nessa parte branca, nessa parte teoricamente aqui estaria preta, você teria uma parte branca, né? Com um símbolo desse, né? Aqui mais ou menos. De certa forma, o que ele estava tentando dizer aqui com essa estrutura? Isso se chama o símbolo do Yin e Yang, né? Dessa estrutura, que no mal, né? Na parte que estava pintada de preto, no mal, existia um pouco aqui de bem, e no bem existia também um pouco de mal. Essa é a mensagem que passa. E eles, de certa forma, eles são forças equivalentes, né? Porque eles são iguais. Então, esse lado aqui, né? Esse lado aqui é igual a esse lado aqui, né? E eles são iguais e são equivalentes. Então, um equilibra o outro e um tem um pouco do outro. Isso é uma visão dualista, né? Que é dualidade, de equilíbrio de poder. Nós crentes, né? Nós que cremos no Senhor Jesus, na sua obra, nós não acreditamos, né, nessa estrutura. Nós não acreditamos nessa estrutura. Não existe essa proposição do ponto de vista cristão. Nós acreditamos, né, e eu vou limpar a tela, nós acreditamos que a estrutura você tem lá toda, vou colocar aqui, toda a criação. Então, o que você tem aqui? Você tem um homem, você tem a natureza, e você tem, obviamente, aqui os anjos, tá? Todos eles foram criados. E aí, dos anjos, vou colocar aqui para ficar mais claro, né? Eles caem, e aí você tem lá os anjos caídos, né? Caídos que é Satanás e seus anjos, tá? Então, você tem aqui Satanás e seus anjos. Tá aqui Satanás, ou diabo, né? Como você quiser chamar. Satanás, diabo, tá aqui. E nós acreditamos nessa estrutura. E muito acima, muito, mas muito, infinitamente acima disso tudo, vou colocar uma outra coisinha aqui, ó. Infinitamente acima disso tudo, você tem o Senhor. Pai, Filho, Espírito. Só. Você tem aqui o Senhor nosso Deus, né? Então, nesse aspecto, né, o que nós entendemos, e que é importante, né, o Senhor nosso Deus, que existe um abismo, né, uma diferença gigantesca, né, entre esses seres aqui e Deus. Não existe uma de força, não existe essa divisão aqui, essa igualdade de poder entre Deus e esses anjos. O que acontece, a batalha se dá nesse plano aqui, ó. É o diabo contra o homem e o Senhor interferindo, né, ao longo da história ou da vida do crente nessa estrutura aqui. Isso aqui é indiscutível. O diabo não tem poder algum de duelar com Deus. A batalha se dá toda na esfera humana. Toda pela. O que está sendo disputado aqui? Algo que é único em você e em mim, que é a nossa alma. Nossa alma. A alma, ela é um bem. Ela é um bem. Assim, ela não tem preço, né? Ninguém, absolutamente ninguém é igual a você. Não existe outra Madis, não existe outra Elizabeth, não existe outra Liana, não existe outra Lorena, não existe outra Márcia, não existe outro Lúcio. A nossa alma ela é única, né? E ela é um bem precioso, né? Então, a guerra é justamente por esse domínio sobre nós, sobre a nossa alma, sobre levar ou não a gente para
o final de todas as coisas. Lembra que eu já desenhei isso aqui para nós em outras aulas? Né? Você tem lá, se eu colocar aqui uma linha do... Eu vou desenhar de outra cor. Se eu colocar aqui uma linha do tempo, né? Deixa eu aproximar aqui. Se eu colocar aqui uma linha do tempo, só para exemplificar, né? Onde eu tenho uma linha do tempo aqui em cima, que é a eternidade de Deus, tá? Então, aqui é a eternidade passada, e aqui é a eternidade futura, e Deus vive aqui nesse tempo, que é o Cronos, perdão, que é o Kairos de Deus. Desculpa aqui que eu estou desenhando e não escrevendo. Em algum momento dessa eternidade passada e dessa eternidade futura, em algum ponto aqui o homem caiu. O homem foi criado, né? E o homem cai. Quando ele cai, ele começa a viver num tempo que é chamado de Cronos, né? Isso que você tem lá, cronologia, cronômetro e tal. Onde aqui ele tem um tempo finito para a vida do homem. No final disso tudo aqui, vem o juízo, que é o que diz lá em Apocalipse 22, o grande trono branco. Toda a humanidade vai ser julgada nessa estrutura, né? Então, nesse aspecto aqui, né, do grande trono branco, o final de todas as coisas, o homem só tem uma salvação. Por isso que Jesus é o novo e vivo caminho. Ele religa novamente o homem a essa linha de eternidade para viver eternamente com Deus. Todos aqueles que não estiverem em Cristo, Jesus, né, não vão viver. Diante do trono branco, os santos vão se apresentar, vão ser conduzidos à eternidade, e toda a humanidade também vai se apresentar diante do Senhor. Quando eles se apresentarem aqui, falei em Apocalipse 20, o final disso tudo, né, é a condenação eterna, fala lá do grande lago de fogo e enxofre, né, da destruição eterna. Então, aqueles que não têm a Cristo, os que têm a Cristo continuarão na eternidade, os que não têm serão lançados no fogo no lago de fogo e enxofre, juntamente com Satanás e seus anjos caídos. Então, essa é a estrutura. Essa é a batalha espiritual que nós vivemos. Então, esses seres, eles foram criados, tanto os anjos do Senhor, quanto os anjos caídos, que Satanás, né, como um dos anjos, vamos dizer assim, né, de maior, do ponto de vista de perfeição, né, ele foi criado que era um ungido, ele era uma classe de anjos diferente, e depois da sua queda, né, então, essa é a história. Em nenhum momento a soberania de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus, o trono de Deus, a vitória de Deus, em nenhum momento isso está sendo jamais ameaçado. Deus não perde, porque Ele é o Senhor. Todo o resto aqui, né, foi criado pelas mãos dele. Então isso aqui, ó, não existe essa dualidade de disputa pelo poder a respeito dessas coisas. Pelo contrário, o Senhor reina soberano, como sempre reinou e sempre reinará. Então, essa informação é importante porque tem muitas pessoas que vivem, né, como se o diabo tivesse poder, de alguma forma, sobre a história, sobre tudo que está sendo feito ou acontecendo, do ponto de vista de ameaçar, né, vamos colocar assim, de ameaçar a soberania de Deus. Né? E o que nós sabemos que não é. Acho que eu acabei caindo. Então, que nós sabemos que não é o caso, né? O que nós estamos falando ao longo das semanas é justamente sobre isso, sobre nós termos a certeza a respeito dessa batalha. Então, a realidade da criação fala muito sobre isso, né? Os anjos são seres criados, né? E se você, alguém pode abrir a Bíblia, ou mais de uma pessoa me ajudar? Vamos ler Salmo 148:5, depois Mateus 22:30. Salmo 148:5, alguém, por favor. Alguém achou? 148:5. Isso. Louvem o nome do Senhor, pois bondou e logo foram criados.
Louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. Lê um versículo antes, por favor. Louvai os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus. Uhum. Louve o nome do Senhor, por ele mandou e logo foram criados, né? Então, ele fala sobre a criação, né, desses seres, aí, em Salmo 148, se lê o contexto, é sobre isso, né? Em Mateus, ele vai dizer, olha, que eles não têm possibilidade de se reproduzir, né? Ele coloca aí, eles não evoluíram, nem foram formados por geração natural, pois não pode se reproduzir. Então, o número desses seres, ele é finito, né? Eles foram criados numa quantidade e permanecem nessa quantidade até hoje. Não há reprodução de demônios, né? Não há reprodução de anjos, né? Eles não conseguem se reproduzir, né, nesse aspecto, né? Assim como também não morrem, né? Eles serão destruídos no final de toda a estrutura vamos dizer assim, né, da obra, no final da obra de salvação do Senhor, haverá o juízo. Mas eles não aumentam de tamanho, eles foram criados uma quantidade finita e essa quantidade é que existe até hoje. São inúmeras, são milhares, né, são legiões, mas são a mesma quantidade. Mateus 22:30, por favor. Tá bom, Lorena, obrigado por avisar, tá? Achou, amor? Achou? Você está abrindo? Eu achei, pastor. Achou, Elizabeth? Pode ler, então, por favor. Aham. Porque na ressurreição nem casem, nem se dão em casamento. São, Amém. porém, como os anjos no céu. Continua? Não, não, é só isso, só. Porque na Só desculpa ressurreição. que à noite, para mim ler, fica mais difícil. Não, sem problema, obrigado, tá? Na ressurreição, né, não se casam e nem são dados em casamentos, mas são como os anjos do céu. Então, o que ele está falando, né? Quando ele está falando aqui sobre o tempo da ressurreição, né? Depois que Jesus vier estabelecer tudo, ele está falando, olha, as pessoas, né, o indagamento aqui era sobre uma mulher que casou-se com um homem, ele morreu, e aí não teve filho, deixou a mulher para o seu irmão, enfim. E aí morreu, e aí, quando a mulher morreu, então ela é marido de quem, né? Então, de quem que ele vai ser? Ela vai ser esposa, né? Dá um exemplo assim, ó, teve marido, morreu, casou de novo, morreu, casou de novo, morreu, dá um exemplo. E perguntar e tal, quando vier a ressurreição, de quem que vai ser esposa? Né? Se casou com um monte de gente, né? Ao longo do tempo. E aí Jesus está respondendo isso, a respeito dessa situação. Ele está falando, olha, na ressurreição, as pessoas não se casam e não são dadas em casamento. Não existe casamento. Mas são como o anjo do céu, quer dizer, os anjos do céu, eles não têm essa relação, né, matrimonial, de união, de procriação, de junção, né? Os anjos são seres, vamos dizer assim, que não contribuem, não contraem, né? Estou contribuindo na cabeça, não contraem matrimônio, né? Eles são anjos, ponto. Né? Não tem casamento, não tem reprodução, não tem multiplicação, não tem nada em relação a isso, tá? Amadilis, a gente pode falar disso em outro momento, tá? Sobre o aspecto da ressurreição, tá? Em relação à memória, as coisas que nós vamos lembrar, que não vamos lembrar, e a gente fala depois, tá bom? Só para não desvirtuar a aula aqui, mas é um tema muito interessante, a gente precisa abordar ele, tá? Então, eles não se reproduzem, eles foram criados por Cristo, já que ele criou todas as coisas, né? João, capítulo 1, versículo 1 a 3, é o versículo que a declaração de João sobre o verbo, né? Que no princípio era o verbo, ele era o verbo e estava com Deus e era Deus, ele estava com Deus no princípio, e em João, versículo 3, ele declara que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele quem? Sem Cristo, né? Nada do que existe teria sido feito.
Então, tudo, né, foi criado por Cristo, para Cristo e através de Cristo, né? Inclusive os próprios anjos, né? Ele fala de Colossenses 1,16. Eu vou abrir aqui o texto de Colossenses. Diz o seguinte: pois nele foram. Vamos lá, eu vou ler até um pouquinho antes. Ó. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Primeira, vou pegar a referência aqui para vocês, né? Colossenses capítulo 1, versículo 13. Seu Filho amado. Versículo 14. Em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. 15. Ele é a imagem do Deus invisível. Quem é a imagem do Deus invisível? É Cristo, né? Ele é a imagem do Deus. O Deus que não se vê, o Deus invisível, ele é revelado em Cristo Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível. Aquele que nunca teve uma imagem, não podia ter sido adorado, porque não existia uma imagem. Quem era esse Deus? A imagem do Deus invisível foi a revelação de Cristo, o primogênito de toda a criação. Ele é unigênito, né? Ele é único gerado, ele é da mesma, logo se ele é único gerado, ele é da mesma natureza de Deus, da mesma essência de Deus, ele é Deus, mas ele também é o primogênito de toda a criação, quer dizer, ele é o primeiro que ressuscitou. Qual é a nossa esperança na ressurreição? Não é uma promessa, é que Jesus foi o primeiro, né? Assim como aconteceu com Cristo, com todos nós acontecerá. Ele é o primogênito, né? O primeiro filho, né? De toda a criação, o primeiro que ressuscitou. E aí no versículo 16 ele diz: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes, autoridade, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste, no versículo 17. Então, Jesus, ele é o princípio, né? Ele é o princípio, por isso ele diz: eu sou o alfa e o ômega, né? Ele é o princípio e o fim de todas as coisas, né? E eles foram criados antes da terra, né? Da terra. Eu vou ler esse texto de Jó. Jó, capítulo. Jó 38. Esse texto é um texto muito lindo, né? É um texto. Depois você lê a história de Jó, né? Jó estava questionando a respeito de Deus, né? Uma série de questões, tudo que ele estava passando, e de certa forma, as coisas que estavam acontecendo. E o Senhor aparece para ele, né? E na verdade o Senhor não, assim, não aparece muito para aliviar, no sentido assim, ai, tadinho de você, Jó, coitado, tudo que está acontecendo, né? Que absurdo. Não, Deus já aparece com autoridade. E ele começa um discurso muito poderoso, né? E muito confrontativo, né? Em relação a Jó. No versículo 1 ele fala: então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade, disse ele: quem é esse que obscurece meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se, Deus manda, fala para ele: prepare-se como simples homem, e eu vou lhe fazer perguntas e você me responderá. E a primeira que ele manda é: onde você está quando lancei os alicerces da terra? Responda-me se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Vai ver que você sabe. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? E as suas bases? Sobre o que foram postas? E quem colocou a sua pedra de esquina? Enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam. Quem represou o mar, pondo-lhe portas, quando ele irrompeu do ventre materno? Quando vesti de nuvens e em dessas trevas envolvi? Quando fixei seu limite, lhe coloquei portas e barreiras? Quando eu lhe disse: até aqui você pode vir, além deste ponto, não. Aqui faço parar as suas ondas orgulhosas. Então, Deus começa um discurso, né, muito pesado a esse respeito, né? E nesse processo ele passa aqui quando fala das estrelas matutinas, né? Ele está falando dos anjos, né? E logo em seguida, quando os anjos cantavam, quando Deus estava fazendo toda essa criação, que os anjos se regozijavam, onde que Jó estava, né? Quando ele estava criando todas essas coisas. E obviamente, se ele estava criando todas essas coisas e os anjos já se regozijavam, já se alegravam no que Deus estava fazendo, obviamente os anjos eles são antes da criação, né? É isso que esse texto está colocando. Eles já existiam, né? Eles não são criados no relato ali de Gênesis da criação, não existe a criação dos anjos, eles são anterior a toda a criação. E aí seu estado original, santos, né? Todos os anjos foram criados santos. Gênesis 1:31. Vou pegar esse texto aqui de Gênesis.
E Deus viu tudo que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram tarde e manhã, e esse foi o sexto dia, né? Toda a estrutura, né, de criação, quando Deus faz essa percepção, né, é, ele vê que tudo que ele criou era bom. Toda a criação, que eu falei lá, homem, natureza, anjos, tudo era feito conforme aquilo que Deus tinha entendimento. Os anjos que não caíram e que continuam bons são chamados santos, né? Marcos 8,38, são chamados anjos eleitos, 1 Timóteo 5,21, em contraste com os anjos maus que seguiram a Satanás e sua rebelião contra Deus, e aí Mateus 25,41. Mateus 25,41, se eu não me engano, é o sermão escatológico de Cristo, né? Porque a escatologia é o estudo das últimas coisas, as coisas do fim, né? Em Mateus 24 e 25 é esse sermão escatológico, né? Jesus, ele fala sobre as coisas que haveriam de vir, né, no final de todas as coisas. Então, em 25:41 ele diz o seguinte: então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, malditos, aparte-se de mim para o fogo do inferno, preparado para o diabo e seus anjos, né? Aqui ele está falando sobre a questão da condenação, né? Sobre a classe de pessoas, né, que não ajudaram, aos pequenos, aos menores, aqueles que tinham fome, enfim, ele vai falando sobre isso e ele fala, olha, e vai chegar uma hora que eu vou mandar eles se apartarem de mim, porque eu não vou lançar eles no fogo no fogo eterno. E tem, perdão, que tem uma preparação, né? O fogo eterno, né, o lago de fogo e enxofre, ele tem uma preparação, né, nesse aspecto, que é para quem? Qual o objetivo? É para o diabo e seus anjos. Foi para isso que foi criado, né? O desejo de Deus é que todos se salvem, né? Deus não fez o lago de fogo para o homem, né? Mas, obviamente, é uma escolha, mas o objetivo era para o diabo e seus anjos caídos, tá? Criaturas. Os anjos são criaturas, apesar de ser distintos de outros seres como um homem, né? 1 Coríntios 6,3 e Hebreus 1,14 vai falar sobre isso. Eu vou ler esse texto de Hebreus 1,14. Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Né? Eu vou ler um pouquinho antes. Deixa eu ver se quando... quer ver um culto, né? Uma adoração a anjos, né? E aí João está tratando, o autor de Hebreus está tratando disso, né? Então, assim, eu vou ler o capítulo todo. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes de várias maneiras em nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesse último dia, falou por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se sentou à direita da majestade. Perdão. À direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse: Tu és meu filho e hoje eu te gerei, e outra vez: Eu serei seu pai e ele será meu filho. E ainda, quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz: Todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos, ele diz: Ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Mas a respeito do filho diz: O teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Ama a justiça e odeia a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-lhe dentre todos os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. E também diz: No princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, envelhecerão como vestimentas. Tu os enrolarás como um manto, como roupas eles serão trocados, mas tu permanece o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. A quais dos anjos Deus alguma vez disse: Senta-te à minha direita, até que eu faça os teus inimigos um estrado para os teus pés. Os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Então, a definição básica, né, dos anjos é que eles são espíritos ministradores, criaturas como qualquer outra criatura criada, parece meio redundante, mas criatura criada por Deus, né? Eles são seres diferentes, são espirituais, têm características muito poderosas, são inteligentes, são rápidos,
mas ainda assim são criaturas, né? Nenhum deles se equipara, obviamente, nem a Cristo, né? Nem de perto no resplendor da sua glória. Com toda a criatura tem limitações de poder, de conhecimento, de atuação, né? Por esse texto de 1 Pedro, o que é importante, porque as pessoas acham que os anjos são seres com poder ilimitado, né? Mas existe uma limitação em relação à atuação deles. Vou ler do versículo 10, 1 Pedro 1, 10, até o 12. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo exato, o tempo e as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que seguiriam aqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhe pregaram o Evangelho pelo Espírito enviado do céu. Coisas que até os anjos ansiavam observar. Então, aqui está falando sobre esse milagre, né, esse mistério da salvação, né, aquilo que Cristo veio revelar, né, que era o plano de Deus para salvar o homem, né, e que os profetas, né, que profetizaram, eles desejavam saber qual era esse mistério, eles viam em parte, mas não entendiam todo. E inclusive, o apóstolo Pedro ele fala essas coisas, né, que foram reveladas por meio do Espírito Santo, através dos apóstolos e dos servos do Senhor ao longo do tempo, até os anjos desejavam observar, mas eles não sabiam, né, e não foram escolhidos para isso. Então, aqui mostra claramente que eles são seres que eles têm limitação, né, do ponto de vista de conhecimento, eles não são onipresentes, eles não estão em todos os lugares, eles não podem sondar a sua mente, o seu coração, né? Eles são seres com limitações dentro de tudo aquilo que ele que Deus estabeleceu como seu limite, né? Então, nesse ponto, né, aqui a gente está tratando sobre essa limitação, né, em relação a esses seres. São seres pessoais, né? Como seres pessoais, possuem inteligência, emoções e vontade. Isso é uma realidade tanto para os anjos bons como para os anjos maus. Eles possuem inteligência. Vamos ler aqui 1 Pedro, deixa eu voltar aqui, 1 Pedro 12, né? Eu já estava... Pastor, eu posso ler? Pode? Seria bom. 1 Pedro, eu vou ler esse texto e você me ajuda nos próximos, já está aqui aberto. A eles foi revelado que estavam ministrando, não para si, eu acabei de ler esse texto, né, que fala sobre o anseio deles observarem, de entenderem, de conhecerem aquilo que Deus iria revelar. Deixa eu pegar um outro texto aqui, só para ficar mais claro, 2 Coríntios 11, 3. Vamos lá. 2 Corintios. Isso. 11, 3. 2 Corintios, ¿qué? 11, 3. 9:3. 11, 3. 11:3. O que receio quiero evitar es que así como a serpente engañó Eva con astucia, a mente de usted seja corrompida, que se desvíe de su sincera y pura devoción. Uhum. O que está dizendo aqui? Assim como a serpente enganou Eva com astúcia, né? Com astúcia é uma qualidade, né? Como fosse uma brincadeira, com uma traquinagem, uma coisa assim que foi feita de maneira fosse uma armadilha, né? Seria a melhor palavra seria essa, algo elaborado para enganar alguém, né? É feito como uma artimanha, né? Passou a lábia, como se fosse nossos dias, passou a lábia, né? Se fosse que nosso, que assim como a serpente passou a lábia em Eva, né? Falou de uma forma que conduziu ela ao erro, né? A um engano, levou ela a chegar a essas conclusões e tomar ações enganosas. Então, isso mostra, né, que esses seres, eles são inteligentes, né? Eles possuem inteligência, né? Ninguém faz com astúcia se não for astuto, né? Se não tiver essa capacidade de enganar. Então, esse é o trabalho desses seres ao longo do tempo.
eles tentam o tempo todo seduzir, enganar, né, conduzir o homem ao erro. Então, o que a Bíblia fala lá em Efésios, né, sobre os dardos inflamados que nós devemos combater e apagar com o escudo da fé, é justamente sobre isso. Esses dardos inflamados, esses pensamentos, essas proposições que ele faz, né, cada um de nós crentes. Olha, ninguém gosta de você, adultera, trai a sua mulher, não pega esse dinheiro que ninguém está vendo, faz esse acordo que ninguém vai saber, entra nesse site pornográfico que ninguém vai saber. Essas sugestões, essa astúcia, não, tudo bem, Deus ama você e perdoa você viver uma vida de erro, de pecado, não é isso. Então, essa astúcia, essa condução, essa indução ao erro, isso obviamente é feito por uma mente inteligente, né? Pelo ser inteligente. Então, os anjos são inteligentes, né? Eles possuem emoções. Abre Lucas 2,13, Amadiris, e eu vou para Tiago 2,19. Eu vi que alguém levantou a mão, já vou olhar aqui, peraí. Se alguém achou. Lucas 2,13, Amadiris. Sí, Lucas 2:3. Que todos iban para su ciudad natal a fin de alistarse. Que todos iban para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Amém. Amém. Eu vou ler. A Elizabeth levantou a mão, vou deixar você falar. Deixa eu só ler esse texto de Tiago também, que diz o seguinte: olha, você crê que existe um só Deus? Né? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Então, duas características, crer e tremer, né? Se quem treme tem medo, né? E medo é uma emoção, né? E crer também é confiar, né? Acreditar, né? Na verdade, né? E acreditar também é uma emoção. Então, eles têm emoções. Esse texto de Tiago é muito forte, né? Ele diz assim, olha, não adianta só você só crer. Eu creio que Deus existe, tá? Mas se você não faz não segue a fé, uma fé com obras, uma fé. O que é a fé com obras que o Tiago fala? A sua fé ela precisa gerar frutos externos. Não adianta você dizer assim, eu sou crente. É isso que a gente tem que combater nos dias de hoje. A pessoa falando, eu sou crente, eu vou à igreja, eu dou dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, e tá bom. Não tá bom. A fé genuína, a fé verdadeira, ela vem com atitude e ações externas. Você se envolve na obra, você trabalha para o Senhor, você contribui, serve as pessoas, você tem um coração para ajudar. É uma fé que manifesta essa fé de ser. O que é a fé? Confiar em Deus e sua palavra. Jesus fala, nós falamos no domingo, sobre nós fazermos em memória dele, de nós sermos como ele, caminharmos como ele caminhou. E isso implica em nós mudarmos, abrir mão das nossas vontades, Tem gente que fala assim, eu sou assim. Não, você é assim, mas não pode ser mais. Você precisa mudar. O cristianismo, crer em Cristo, é nós nos tornarmos em mais semelhança dele, é nós vivemos como ele viveu, e caminharmos como ele caminhou. E quando você faz isso, você vive para o seu irmão, você vive para a sua comunidade, você vive para a sua igreja, você vive para não perder seu irmão, para não acusar, para não destruir a vida do seu irmão. Isso é uma questão. Então, quando nós caminhamos assim, né, crendo no Senhor, isso vai gerar na nossa vida mudança, vai gerar uma fé com obras, né, de ajudar o próximo, de fazer as coisas que são necessárias, né, de ajudar as pessoas próximas, ajudar na obra do Senhor, ser dizimista, ser ofertante, entender que é pelo reino, é pelas coisas que estão sendo feitas, né? Mas, se não, vir com uma fé só nominal. E aí, o que o Tiago está dizendo é isso, você diz que você crê, muito bem, parabéns para você. Porque até os demônios creem e eles tremem. Os demônios não deixam de crer que Deus existe, não deixam de crer que Jesus existe, não deixam de crer nada. Eles creem, eles sabem, eles se conhecem. Né? Eles viveram com Deus e escolheram se rebelar contra ele. Crer não é nenhum motivo de você se vangloriar. Você tem que crer e tem que seguir. Você tem que crer e tem que caminhar como Cristo caminhou. Você tem que crer e viver o evangelho qual é a diferença entre nós e os anjos? Que nós cremos e nos submetemos à vontade do Senhor, ao ID do Senhor, às ordenanças do Senhor, diferente dos anjos que creem, mas não estão comprometidos com nada. Pelo contrário, querem destruir o reino.
Tá bom? Vamos lá, Elizabeth, pode perguntar, desculpa, querido. É a respeito do, como o senhor falou, sobre, né, demônios é daquela passagem de Paulo que fala que tem a obra da carne, as obras da carne, né? Ele cita várias obras da carne e também o fruto do Espírito. Em que momento, assim, pastor, pode-se considerar que isso é da própria carne, ou seja, do pecado do homem, quando, né, no Éden, desobedeceu a Deus, e o que parte pode ser considerado como parte demoníaca, com influência? Tá. Porque eu não sei se o senhor me entendeu a pergunta. Não, entendi claramente. Conforme a pessoa vai fazendo as coisas erradas, isso dá uma brecha para que ali possa ser, aí o demônio entrar e fazer um estrago, vamos botar dessa forma, ou já é uma parte do próprio pecado do homem, entendeu? E outra coisa que eu queria saber do senhor, da parte do demoniado de Gadareno, que fala que, eu não sei se na Bíblia, eu até queria saber do senhor, se fala a quantidade de anjos, né? Fala um terço dos anjos, né? Parece que foi desobediente a Deus. E fala de legião. Como se fala de legião num corpo físico, isso quer dizer que quantidade? Não sei se o senhor conseguiu me entender essas perguntas que eu fiz. Entendi claramente. Vamos por parte, né? A gente está falando de duas coisas diferentes, né? Então, vamos falar da primeira parte, que é o que você perguntou a respeito da... Até que ponto a influência satânica pode ser considerada obra da carne. Toda obra, toda manifestação de pecado, ele parte de uma escolha, tá? O que eu estou dizendo? Nós não terceirizamos culpa em relação à nossa vida espiritual. Isso é um erro que acontece. Eu fiz porque eu fui ali trair minha esposa porque eu estava o diabo. Não, o diabo não, meu irmão. Você escolheu. A decisão foi sua. A decisão de comer da fruta no Jardim do Éden não foi de mais ninguém. Foi de Eva e foi de Adão. Eles foram conduzidos, enganados, ludibriados por Satanás, foram. Mas o pecado, havia um desejo, quando eles vislumbraram uma informação errada de que eles seriam igual a Deus, né? Se eles comessem, né? Se Eva comesse, Deus não quer que você coma, porque você vai se tornar como ele. Quando ela vislumbrou a oportunidade de se tornar como ele, ela escolheu no coração dela desobedecer. Então, a gente vai falar mais na frente, isso é muito importante, eu não vou adentrar aqui, mas nós vamos ler o capítulo 12 e 13. Quando entrarmos no capítulo 14, que é o segunda apostila, né, que é o módulo 1 da segunda, perdão, que é a lição 1 da segunda apostila, a gente vai falar sobre pecado. Mas o importante é entender que no cerne de todo pecado existe um único sentimento, o de desobediência. Por isso que a Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Tem muito crente que vai, não, eu sacrifico. O que é o sacrifício? Eu vou a monte, eu oro, eu faço jejum, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço um monte de coisa, eu leio a palavra, e na sua essência é desobediente, é rebelde na natureza. Não faz nenhuma diferença. Lembra de Saul? Matou um monte de boi, não fazia nenhuma diferença, porque ele desobedecia. Então, as obras da carne são da carne, é do ser humano. Por mais que nós sofremos, e obviamente temos influência espiritual nessa batalha, né? O diabo está ao nosso derredor, bradando como um leão, né? Procurando quem ele possa tragar, devorar, mas no final do dia, a escolha de não ler a palavra, de não andar em comunhão com Deus, de não ser cheio do Espírito Santo, de não meditar na palavra do Senhor, de não se consagrar em oração, de não ter uma vida com Deus, é minha e sua. De maneira que não existe essa desculpa, porque eu estava tomado por Satanás e foi ali e deu um cheque sem fundo. Não existe isso, né? Assim, isso é uma responsabilidade, é uma escolha do ser humano. Claro que você pode ter sofrido influência, faz lá que não vai dar nada. Pode, mas você escolheu no seu coração. Então, do ponto de vista de influência, sim, ela existe, do ponto de vista da manifestação da obra da carne, 100% da responsabilidade é do ser humano, tá? 100% da responsabilidade é a opção, né? A rebeldia, óbvio que tem a possessão demoníaca, pessoas que precisam ser libertas, né? Tanto é que Paulo em Coríntios fala sobre isso também, um homem natural, né? Que é aquele que não conhece a Deus e vive no mundo, e tudo bem entre aspas, esse é ignorante a respeito dessas coisas,
Mas o homem carnal, que é o crente carnal, que vive no pecado, que escolhe pecar, é aquele que conhece a verdade e mesmo assim opta por pecar. Senão a gente começa a terceirizar isso, né? E deixa eu falar bem claro aqui, a gente está numa aula e eu vou falar isso aqui claramente, e outras pessoas que estão assistindo a aula nesse momento aqui vão ver o vídeo gravado. Preste atenção numa coisa, meu irmão, minha irmã. Não existe a menor chance de violência doméstica, violência contra seus filhos, violência contra você, irmã, esposa, ser fruto de obra demoníaca. Se isso acontecer dentro da sua casa, denuncie isso. Não existe a menor... Se o seu pastor, se a sua congregação manda você ficar debaixo de um casamento violento, porque é o diabo que está tomando seu marido, é mentira. Isso é mentira. Você precisa sair dessa relação abusiva. Isso tem que ser denunciado. Não fique debaixo desse jugo. Não existe isso. Tá? Não existe isso. Ah, o diabo tomou meu marido, por isso que ele me espanca. Não, seu marido é violento. Ele é uma pessoa que ele precisa de tratamento, ele precisa ser conduzido à força policial para responder pelos atos dele. A violência doméstica não é obra demoníaca, é obra de uma pessoa violenta. Isso precisa parar dentro da sua casa. E a igreja evangélica, de maneira geral, tem que se colocado como não todas, mas uma boa parte, como uma passagem de pano sobre essas situações. Não pode ocorrer. Então, minha irmã, se você está sobre esse jugo, você precisa procure ajuda, procure seu pastor, sua pastora, procure as pessoas da sua igreja, uma pessoa de confiança. Se você não encontrar reverberação, ajuda nesse aspecto, procure outra igreja, procure alguém da sua família, mas saia desse assunto. Então, o que eu estou dizendo existem sim situações onde você tem influência espiritual, mas nunca se submeta a nenhum tipo de situação vexatória, relações sexuais depressivas, degradantes dentro do seu casamento, espancamento, nada por conta onde a simples explicação isso é coisa espiritual, você precisa suportar, você está orando pouco. Tá entendido? Então fica aqui o recado para você que está assistindo essa aula agora, para você que vai assistir depois gravada. Tome uma atitude, não se submeta a isso. Tá bom? Ore ao Senhor, o Senhor te dará forças. Você encontrará pessoas que te apoiarão para você sair desse relacionamento abusivo. Isso não existe. Não existe em lugar nenhum e não pode existir no meio da igreja. Amém? Então fechei aqui a minha fala. Voltando para a pergunta, irmã Elizabeth. Você precisa, nesse aspecto, então tem essa influência, sim. Nós cremos nessa guerra espiritual, mas a Bíblia também coloca que essa responsabilidade é nossa, tá bom? A gente precisa estar atento, nós precisamos estar vigilantes, né? Orando, nos consagrando, justamente para nós não cairmos nessas questões. Porque o contrário da obra da carne, esse texto que você está citando é em Gálatas capítulo 5. O contrário da obra da carne é o fruto do Espírito. E você só consegue anular a obra da carne para viver pelo Espírito se você for cheio do Espírito Santo. Por isso que a vida cristã, lembra, eu sempre falo isso, ela é simples, mas ela não é fácil. Você só precisa viver ela de maneira digna e diante do Senhor. Mas nós somos caídos, nós temos a nossa natureza corrompida. Ninguém, nem eu. Pastor é santo. Mentira. Eu sou homem como qualquer outra pessoa, eu tenho erro como qualquer outra pessoa, qualquer líder tem erro como qualquer outra pessoa. E o fato não existe perfeição no homem, existe o poder do Espírito Santo agindo na nossa vida. Então, ela é simples, precisa ser vivida para o Senhor, mas ela só pode ser vivida se nós formos cheios do Espírito Santo. Por isso que a busca precisa ser constante, a busca precisa ser incessante da nossa parte. Nos consagremos, louvemos ao Senhor, tenhamos prazer no nosso relacionamento com Ele, você vai viver essa vida. Essa é uma parte da pergunta. A segunda parte que você falou, que é a questão daquele aspecto ali do endemoniado, né, que fala sobre a questão da legião. Aquele aspecto, assim, um terço a Bíblia fala sobre, são duas coisas diferentes, né, do ponto de vista, né, como é que eu posso te explicar? Da queda, né, do ponto de vista da queda de Satanás, a Bíblia fala, como é que eu posso dizer? A Bíblia não fala a quantidade dos anjos, só diz que um terço caiu. Esse um terço são milhares, provavelmente milhares e milhares de milhões de anjos, né? Quando a gente fala sobre isso e traz essa informação na Bíblia, não estabelece a quantidade total. Então, isso é uma coisa.
quando nós falamos sobre, nessa passagem específica sobre o demoniado, ele fala, qual é seu nome? Ele fala legião, né? E Jesus manda que eles saiam, eles se precipitam no mar, entram nos porcos e se precipitam no mar, né? A legião ali é uma medida, né, da época, né? O exército romano, ele era dividido, né? Assim como não tem pelotão, né? Hoje, assim, o exército tem um pelotão, a polícia militar tem um pelotão, tem um batalhão. Isso é quantitativo, né? De pessoas, né? Eu não sei, sinceramente não sei, mas assim, um batalhão da polícia militar, dá exemplo, sei lá, não sei se é isso, só chutando. Tem 2.000 soldados, né? 2.000 profissionais lá alocados, né? Um pelotão de infantaria tem X mil soldados. Então, é uma quantidade. Legião era uma quantidade da época. Era aproximadamente 6.000 soldados, né? 6.000 soldados tinha uma legião romana. Então, ali é mais ou menos essa quantidade de que a gente está falando em relação à quantidade de demônios que estavam naquele homem naquele momento, né? Tanto é que eles entram, né, na manada de porcos e eles se precipitam no mar, né? Uma informação interessante sobre isso, eu vou para a gente esquentar um pouquinho aqui, eu vou usar mais 10 minutinhos da aula e a gente vai terminar exatamente às 9h20. Você já pararam para se pensar, se você já leu essa passagem, se você não leu, acho que você não vai conseguir entender, talvez, mas ali basicamente diz que tinham algumas pessoas criando porcos e o demoniado se aproxima e Jesus permite que eles entrem na manada de porcos e os porcos se jogam no mar e se suicidam, né? E se matam, os porcos caem no mar e morrem. Você já parou para se perguntar por que Jesus permitiu que aquelas pessoas tivessem esse prejuízo? Concorda? Você está lá criando seu porquinho, está lá cuidando do seu porquinho, e de repente os porcos, o diabo pede para, os demônios pedem para entrar nos porcos, entram, Jesus permite, eles entram e se jogam no mar, fazer os porcos se precipitarem no mar, e aquelas pessoas perdem a sua criação, tem um prejuízo financeiro. Jesus deixou isso acontecer, as pessoas serem prejudicadas e não tinha nem nada a ver com a história. Você já parou para pensar nisso alguma vez? Uma boa pergunta, pastor. Eu não, pastor. Mas é estranho, não é? Você concorda? Como servo de convite? Tipo, você está ali criando seu porquinho, né? Criando lá seu porquinho, e de repente entra um monte de demônio nos seus porcos e você perde toda a sua criação, né? Eu vi aqui sua pergunta, Priscila, sobre a esquizofrenia. Eu já vou te responder, tá bom? Já te respondo. Mas a questão nesse aspecto em relação aos porcos, né? É porque naquele momento ali, né? Se você for ler os livros do Antigo Testamento, principalmente ali a lei, né, para o povo de Israel, né, dada por Moisés em Levíticos, né, e ao longo do Pentateuco, você lembra que era proibido, né? Os judeus não podiam comer carne de porco, né, de animal de casco fendido, tinha umas restrições. Lembra de Pedro, quando desce o lençol, lá em Atos, que ele fala assim, comidas proibidas e tal. A carne de porco, o porco era um desses animais que era proibido, né, do judeu comer naquela época. Então, na verdade, aquelas pessoas ali, elas estavam com uma criação ilegal diante da lei do Senhor, né? Elas estavam criando algo que era proibido ser consumido pelos judeus dentro de Israel. Então, na verdade, de certa forma, assim, aquele prejuízo, né, aquele castigo, era também uma forma, vamos dizer assim, de justiça, no sentido que eles estavam criando animais que eram proibidos, né? Eles estavam ali burlando, né, ou transgredindo a lei mosaica, tá bom? É uma resposta, uma curiosidade, que a gente tocou nesse assunto, acho uma informação, assim, não vai fazer muita diferença na sua vida cristã, mas eu acho que é importante para você ver como a Bíblia é rica, né? Como Jesus também não tinha nenhum erro, né? Jesus, todos os atos de Cristo eram sempre muito eram divinos, né? Em todos os aspectos. Espero ter respondido. Obrigado, pastor, porque de uma pergunta o senhor fez um alerta, né, para as mulheres a qual vive de violência. Irmãs, espero que isso ajude, eu sei que vai ajudar. E também veio com outra pergunta também excelente. Muito obrigada, uma resposta. Muito obrigada pela resposta do senhor. Amém, amém. Nada, Elizabeth.
Priscila, então, a esquizofrenia é uma doença, tá bom? É uma doença, né? Do ponto de vista, né? Uma doença que eu digo é o seguinte, né? No Brasil a gente tem mania de diagnosticar, né? Ah, fulano é esquizofrênico, fulano é maluco, fulano é isso, fulano é aquilo. Existem profissionais, tá bom? Que são habilitados para fazer esse diagnóstico, tá? Dito isso, nós cremos, né? Que toda doença, e aí não só a esquizofrenia, toda doença, ela pode, de alguma forma, né, ter aspectos espirituais. Em que sentido? Pode ser, sim, algum tipo de, 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 de mal, né, que possa ser necessário, né, a oração para que se manifeste, para que seja retirado, ou, em outro aspecto, pode ser necessário até que, ou ser possível, né, quando nós cremos no Senhor, de que nós oremos e simplesmente as pessoas sejam curadas, bom? Mas a associação que nós nunca devemos fazer é que todas as pessoas diagnosticadas com algum tipo de perturbação, não sei se a palavra nem é essa, né, Lorena, me ajuda, não sei se é perturbação, algum tipo de diagnóstico, né, de doença ou de alguma tipo de enfermidade psiquiátrica, né, é necessariamente uma pessoa endemoniada. Esse é um erro muito grave, tá? Muitas pessoas sofreram por muito tempo ao longo da história por conta desse tipo de situação. Mas, dito isso, nada impede que nós oremos. O que eu estou dizendo é o seguinte, na dúvida, ora, certo? Não vai fazer mal. Você não precisa tratar a pessoa como endemoniado, mas ore. Ore, e não só na esquizofrenia, para uma pessoa com câncer, para uma pessoa com labirintite, com uma pessoa com problema no fígado, sabe? Existe a doença, mas também nós cremos no poder que há em Deus para poder curar as pessoas, né? Jesus curava as pessoas, os apóstolos curavam as pessoas, né? É a mesma coisa que você dizer o seguinte, um aleijado, né? Aleijado é uma doença, não é uma doença, uma questão de formação, né? Durante a formação ali do feto, da criança, né? Uma deformidade nesse aspecto, né? Uma doença é o termo equivocado, uma deformidade, né? Uma limitação motora nesse aspecto. Mas Jesus curou pessoas que eram aleijadas, Jesus curou pessoas que eram cegas, Jesus curou pessoas que tinham algum tipo de limitação, algum tipo de doença, algum tipo de situações que para o homem é impossível. Então, a gente ora, nós como crentes devemos sempre orar sobre tudo, né? A Bíblia fala que a gente tem que deixar ser conhecida por Deus em orações e súplicas todas as nossas necessidades, anseios, e é isso, ora, na dúvida, ora. Pode falar, Priscila, fica à vontade. Amém, pastor, entendi sim. Foi mais uma dúvida por eu conhecer uma pessoa que é, né, evangélica, e o histórico da família, o pai, pelo que eu ouvi o relato, dizem que desobedeceu uma ordenança de Deus e veio sobre ele essa enfermidade. Aí, por ter esse histórico na família, agora o filho está tendo esse mesmo diagnóstico, entendeu? Essas mesmas... apresentando os mesmos sintomas, né? Entendi. Então, foi mais essa dúvida por esse motivo. Tá. Não, mas isso é importantíssimo, assim, quem é da nossa igreja, assim, já teve a oportunidade de me ouvir pregar sobre isso. Eu vou te dar um texto base, tá, Priscila? Depois você lê lá, por favor, Marcos 9, João 9, de 1 a 3, João 9, de 1 a 3, tá bom? Esse texto é muito interessante, eu já preguei sobre isso, e é o texto do cego de nascença, tá? Esse pensamento, ele precisa ser combatido dentro da igreja, tá? Isso tomou muita voga com a questão de maldição hereditária, de não sei o quê. Assim, a gente sabe que existe uma maldição familiar, que existe esse prospecto, mas isso é quebrado quando nós recebemos a Cristo, né? Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? Nós queremos nessa libertação espiritual, óbvio, que você tem aspectos que não só são espirituais, são de formação do seu caráter, são do meio que você vive. É mais complexo, por isso que o gabinete pastoral ele é tão importante, né? E pastores preparados são importantíssimos.
para você ter uma visão 360, uma visão holística, né, sobre no gabinete pastoral. Holística que eu digo assim, é total, né? É um termo que se usa uma visão ampla, né? Para você poder orientar. Tem coisas, por exemplo, tem coisas que são, obviamente, espirituais, mas tem coisas que é o meio que a pessoa foi criada, o meio que a pessoa vive, o meio que a pessoa foi, a maneira como a pessoa foi formada, o ambiente que ela vive, tudo isso contribui, né? E aí nós precisamos o quê? Aceitar? Não, orar. Orar para que Deus tire desse ambiente, orar para que Deus mude a visão da pessoa, orar para um monte de coisas. Por isso que o gabinete é tão importante. Mas esse pensamento ele já vem desde a época de Cristo, né? O servo de nascença ali, o questionamento era esse. Jesus, passaram os discípulos e falaram, vem cá, quem pecou? Foi ele ou foi os pais dele? E Jesus fala, não foi ele nem os pais dele, foi para que a glória de Deus seja manifesta. Ponto. Então, assim, e eu tenho uma pregação sobre isso que assim, as pessoas, quando elas querem apontar, ou que elas querem ter essas respostas vazias e superficiais a respeito desses problemas, onde é muito mais fácil acusar as pessoas, elas têm resistência até para reconhecer quando um milagre acontece. Né? No caso do cego de nascença, quando ele é curado, as pessoas preferem dizer assim, não, olha, parece ele, eu acho que é ele, tem a cara dele, tem a barba dele, tem o cheiro dele, tem a roupa dele, mas ele está vendo. Lógico que não é ele, porque ele não pode ter sido curado. Entende? As pessoas têm resistência de aceitar que Jesus é poderoso, de que Jesus faz um milagre na sua vida, que Jesus transformou a Priscila, que Jesus transformou a Elizabeth, que Jesus transformou a Madires, que Jesus transformou a Lorena, a pastora Tatiana, que Jesus transformou a gente, que Jesus transformou o Lúcio, que o milagre eu era cego, que o Lúcio era cego e agora ele vê. É mais fácil as pessoas olharem para mim e falar assim, esse parece o Lúcio, tem cara de Lúcio, tem barba de Lúcio, tem nome de Lúcio, mas não é o Lúcio, não é possível. Porque ele era cego e agora ele está vendo. Porque as pessoas são incapazes ou têm resistência em admitir uma única verdade, que Jesus ele é poderoso para libertar o homem pecador, para realizar um milagre na minha e na sua vida. E o maior milagre, maior até do que uma cura de um cego, é a libertação de um coração cativo. É a transformação de um homem pecador num homem temente a Deus, de uma mulher que não conhece o Senhor, numa mulher que anda dia e noite ansiando por ter um caminhar, por ter um relacionamento íntimo e sincero com Deus. Quando nós fazemos isso, Priscila, por que essa mensagem ela é tão poderosa e tão importante? Porque esse tipo de pensamento é o mesmo que se desdobra para dizer assim, olha, a Priscila tem um passado, a Elizabeth tem um passado, a Márcia tem um passado, e as pessoas elas querem me prender nesse passado. E o passado, ele não existe mais, porque a Bíblia diz que quando nós cremos em Cristo, tudo se faz novo. Aquela cegueira espiritual, ela acabou, ela mudou. Nós somos outra pessoa, nós somos aquele que vê. As pessoas não podem nos prender nesse passado. Você era cego. Sim, eu era cego, mas agora eu não sou mais. E sou eu mesmo, não é outra pessoa, não, sou eu mesmo. Ah, mas você fazia isso? Fazia, mas agora eu não faço mais. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O meu passado é o meu passado e acabou. Chega. Chega de tentarem me prender a algo que eu fiz lá atrás, entendeu? Acabou. Está morto. Eu morri com Cristo no batismo e nasci para Ele, para uma nova vida. E as pessoas vão sempre dizer isso. Olha, porque a doença que fulaninho tem a ver com o pai, com o que fez o pacto. É nova criatura, está em Cristo Jesus, acabou. O nosso poder está não em nós, não naquilo que nós escolhemos, mas está no fato de que Ele é poderoso para nos libertar, curar e salvar. Essa é a mensagem do Evangelho. E é isso que as pessoas deviam estar pregando por aí, em vez de estar acusando outras pessoas. Amém? Exatamente, Lilian. Exatamente. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Nem morte, nem vida, nem outra coisa criada, nada, absolutamente nada, nem arma forjada, nada pode nos separar do amor de Deus que está revelado em Cristo Jesus. Ele nos amou primeiro e ponto. Amém? Amém. Glórias a Deus. Amém? Vamos orar então. Pastor Lúcio, desculpe interromper o senhor. Claro. Mas, assim, as palavras com qual o senhor, creio que foi o Espírito Santo colocou na boca do senhor, cada uma delas agora. Porque
isso que o senhor falou, parece que o mundo quer que a continuidade seja assim. Eu estou falando por quê? Porque a minha avó, ela foi esquizofrênica, a mãe da minha mãe, e a minha mãe também. E eu e minha irmã, nós, assim, o homem quer que carregue isso, mas quem cura é o Senhor, entendeu? Quem cura é o Senhor, quem determina. Eu tive uma mãe que faleceu, o senhor não deve nem se recordar, desculpe estar antecipando, demorando com a aula do Senhor, mas a última vez que falei com o Senhor, última vez não, minha mãe estava hospitalizada, o Senhor falou assim, no final da aula vamos orar por ela, né? Aí, nisso, minha mãe veio a falecer, né? Mas faleceu em Cristo Jesus. Hoje a gente passou mais de 3 meses, né, um pouquinho mais, não chegou a 4 meses. Mas, assim, o que o senhor falou foi algo tremendo, porque o homem parece que quer sempre botar uma limitação para tudo, né? E Jesus, ele é muito, muito maior do que isso. Teve uma irmã também que deu um testemunho ao qual a mãe dela também sofria de esquizofrenia, e ela dizendo que o médico falou assim, isso aí, seus filhos, falando para o pai, né? Seus filhos também serão assim. Sim. Mas ela determinou que não. Então, é que nem o senhor falou, é querer botar limitação no poder de Deus. E quando o senhor falava, eu glorificava o nome do Senhor, entendeu? Porque Deus tudo pode fazer, tudo pode mudar, entendeu? Que nem eu falei com o senhor, eu, não sei, eu acho que eu já te falei, né? Ela realmente, ela manifestava. E com o nome de Jesus, que é todo poderoso, aqui a gente sabia quando era doença e quando era uma influência ao qual que ficava diferente. Sim. Entendeu? Então, era isso que eu queria falar. Eu não poderia terminar essa aula com o senhor. Depois que o senhor falou tudo aquilo, foi muito importante. E eu peço muito a Deus que esse vídeo venha chegar em outras famílias e toque o coração de muitas pessoas em relação a isso. Amém. Obrigada, pastor Lúcio. Nada, Deus abençoe querida. sua vida e sua família. Nada, em nome de Jesus, todos nós. Irmãos, a gente precisa ser uma voz ativa no meio da igreja, né? É o que a gente tem falado no Ministério de Deuteronômio. Nossa igreja é sobre isso, sabe? Existem coisas que não são verdades minhas, não são verdades da minha esposa, não são verdades de ninguém, são verdades da palavra só. E tem muitas igrejas sérias que pregam isso e que estão firmes nessa verdade. Mas, infelizmente, não é o que está sendo propagado na grande maioria. Porque tem todo um movimento, né, de controle, de medo, né, de colocar as pessoas sob julgo. Isso precisa ser quebrado. Em nome de Jesus, nós fomos libertos para viver uma vida em Cristo. Minha família nunca teve sucesso no casamento. Meu irmão, você vai ser feliz. Meu irmão, você vai ser feliz. O Senhor é poderoso para te dar uma família abençoada, um casamento em Deus, para mudar a sua história, sabe? Para te fazer um homem honesto, um homem honrado, para fazer você uma mulher honesta, uma mulher honrada. É isso, é sobre isso, sabe? Não aceitem isso na sua vida. Isso é assim porque sempre foi assim na minha família, maldição hereditária. Meu irmão, nós fomos chamados para uma nova vida. O Deus a quem nós servimos, Jesus, ele alcançava prostitutas e transformava em missionárias, né? Aquelas que anunciavam as boas novas do Senhor. Pegava pescadores sem nenhum conhecimento e transformava em pescadores de homens. Discursava em 3.000 pessoas se convertiam. Pegava um assassino igual a Paulo, pegou um assassino igual a Paulo e mudou o coração dele, mudou a história dele, e ele se tornou o maior evangelista, o maior missionário conhecido em toda a humanidade. Um assassino. Um assassino. Então, meu irmão, esse é o Deus a quem nós servimos. O Senhor, ele faz da forma como ele quer, e ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, do que aquilo que planejamos. Amém? Vamos orar, creia no Senhor, seja feliz, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo. Vamos fazer a obra, falar desse amor. Tem muitas pessoas que precisam ouvir isso e cabe a nós. É com a gente, né? Não tem um plano B. É o que eu costumo falar, né? Não tem um plano B. Não tem um plano B para falar do amor do Senhor. É minha e sua responsabilidade, a gente precisa fazer isso. Amém? Vamos orar. Em nome de Jesus, vou pedir para... Priscila, você pode orar para nós encerrarmos nessa noite, em nome de Jesus?
Senhor, meu Deus, meu Pai, nós estamos agradecendo por esta aula, Senhor. Meu Pai, eu agradeço por todo o ensinamento que tivemos, Senhor, todas as dúvidas que foram tiradas, Senhor. Te agradeço por cada pessoa que está assistindo essa aula, Senhor. Uma vida do pastor nas tuas mãos, a família, Senhor. Queremos ter uma noite abençoada, Senhor. Te pedindo, Senhor, que fique conosco nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus, te agradeço por tudo. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Fiquem com Deus, minhas irmãs. Nós vamos Amém. voltar quinta-feira, culto online, domingo, culto presencial, tá bom? Fiquem com Jesus e uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Paz. Paz do Senhor a todos. Amém.